Amém. Senhor formoso és, tua face eu quero ver. Amém, igreja? Amém. Dá continuidade ao nosso culto. Salmo 105, irmão Júnior. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Dá continuidade ao nosso culto. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua face. Buscai a sua face continuamente. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, bendito sejas tu, Senhor Deus. Foi lida a tua palavra, Pai amado. Usa-me como teu instrumento, para que tudo que seja falado, Pai, venha do teu coração aos nossos corações. Abra nosso entendimento, abra nossos corações para receber tudo que o Senhor tem para nós, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode assentar? Amém? Esse Salmo 105, ele não revela claramente a autoria do seu escritor, né? Quem o escreveu. Porém, a tradição, ela atribui ao rei Davi. Não porque simplesmente quiseram atribuir a ele, porém por um motivo mais forte. No livro de 1 Crônicas 16, do versículo 8 ao 22, quando a Arca da Aliança, né, ela chega em Jerusalém, trazida pelo rei Davi, desse versículo 8 ao 22, praticamente ele repete o cântico de Davi, de gratidão. Praticamente ele repete os primeiros 15 versos do Salmo 105. Então a tradição atribui a autoria do Salmo 105 ao rei Davi. Amém? Porém, independente de quem seja o autor, ele nos convida a louvar o Senhor, a glorificá-lo e lembrar os seus feitos e em buscar sua face continuamente. Inúmeras vezes as escrituras ela incentiva o povo de Deus a buscar o seu rosto. A palavra hebraica para face divina, né, é fanav. E ela literalmente significa a sua face ou o seu rosto, se referindo a Deus. E essa palavra é que ela é usada no Salmo 105, no versículo 4. A sua face continuamente. No Antigo Testamento, frequentemente, quando se usa a expressão a sua face, ela tem um entendimento de presença de Deus. Então, quando se fala buscar a face de Deus, está se referindo a buscar a sua presença. Amém? Amém. Em 2 Crônicas 7, 14, coloca para a gente, gentileza. Diz: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Essa foi as palavras que Deus falou ao rei Salomão. E Deus falou isso a Salomão durante a noite. Foi um ato, e não foi um ato isolado. Foi uma resposta de Deus à oração de Salomão. Uma resposta direta à oração que o rei fez após a conclusão e dedicação do Templo de Jerusalém. Nesse período já havia paz em Israel. O rei Davi já havia, que foi o pai do rei Salomão, ele já havia pacificado as fronteiras. Então Salomão ele reinava em um período de paz e prosperidade sem precedentes. E Salomão ele concluiu a construção do templo a Deus
e centralizou a adoração a Deus no templo, substituindo o tabernáculo móvel. Se os irmãos lembram, né? O centro de adoração ao Senhor era feito numa grande tenda, o tabernáculo. E ela era móvel. Então Salomão construiu esse templo ao Senhor. E só uma observação, a construção desse templo levou 7 anos. E na dedicação do templo, Salomão orou ao Senhor de joelhos diante do povo e perguntou a Deus se Deus realmente habitaria na terra. E num trecho de sua oração, Salomão ele pede que se o povo pecasse, quando o povo pecasse e sofresse com as secas, com as fomes, com as pestes, e se arrependesse, que Deus ouvisse dos céus e tivesse misericórdia. Essa oração de Salomão, ela está no livro de 2 Crônicas 6. Não precisa colocar não, Júnior. Depois os irmãos com calma poderão ler esse capítulo 6 de 2 Crônicas completo. E após o rei Salomão terminar de orar, desceu fogo do céu e encheu toda a casa. Coloca pra gente, Júnior, agora sim, 2 Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Deus aprovou a construção do templo e manifestou publicamente a sua aprovação. Mas foi à noite, no silêncio do seu quarto, que Deus falou diretamente a Salomão. Amém? Isso nos ensina que Deus pode manifestar sua glória publicamente, mas é no secreto, é no silêncio do seu quarto que Deus quer falar diretamente ao seu coração. Amém? Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que o vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Mateus 6:6. Algumas versões diz: ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Amém? Amém. No secreto. A Bíblia, ela nos conta a história de Naamã. Naamã, ele era chefe do exército da Síria. Ele era um homem de grande valor, poderoso, mas ele era leproso. E ele foi até a casa de Eliseu, um homem de Deus, em busca de cura. Ele soube que em Israel havia um homem de Deus e ele foi procurar Eliseu. E Naamã criou na sua mente, né, uma expectativa de como o milagre deveria acontecer. Ele achou que Eliseu sairia ao seu encontro, invocaria o nome do Senhor, tocaria na sua pele e ele ficaria curado. Mas diz a palavra que o profeta nem sequer saiu para vê-lo. Ele mandou um mensageiro instruindo para que Naamã se lavasse 7 vezes no Jordão para ser glorificado. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. 2 Reis 5, 10 e 11. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, falando de Eliseu, né? Pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Em outras palavras, Naamã queria ditar como Deus deveria trabalhar, esperando todo um cerimonial para receber a sua bênção. E aqui também é bem interessante a gente perceber que Elias também quis mostrar para Naamã
que o que importava não era... O poder não estava nele, e sim na palavra de Deus. Amém? O poder não estava no mensageiro, e sim na palavra. Porque a palavra de Deus é que faz toda a obra. Amém? Amém. Deus é que faz toda a obra. E Naamã, ele teve uma atitude, perdão, quase que a visão do pastor cai, quase que o óculos cai. Naamã, ele teve uma atitude igual a de Jairo. Eu já falei essa história aqui. Quando Jairo foi ter com Jesus para curar sua filha, Jairo queria praticamente ensinar a Jesus como Jesus deveria fazer. E Naamã, ele agiu de uma forma parecida. E, amados, eu oro, né? Eu peço que essa lição fique gravada em nossos corações. O nosso Deus, ele é soberano. Ele não precisa de espetáculo para manifestar e falar conosco. Amém? E, por favor, amados, não se escandalize com essa palavra do pastor. A igreja de Cristo, ela não é palco para apresentações ou exibicionismo. Amém? A igreja é um corpo vivo, onde o único cabeça é Cristo. Tem pessoas buscando profetas de Deus e querem que eles façam um grande movimento para que a sua cura seja manifestada. E se for uma palavra simples, tem pessoas que não aceitam. Elas querem um estardalhaço, desculpa a expressão, como Naamã fez. Enquanto que Deus, ele pode agir na simplicidade. Amém? Em Mateus 5, 2, 3, não precisa colocar não, Júnior. Um leproso, ele foi até Jesus, o adorou, se curvou e falou para Jesus: se quiseres, tu podes me curar. Qual foi a resposta de Jesus? Eu quero ser limpo. Simples assim. Amém? Não precisou de estardalhaço, basta uma palavra e a obra é feita. Amém? Portanto, amados, se nós possamos, todos nós, né, descer dos nossos próprios cerimoniais e abandonar o desejo de controlar o agir de Deus. E vamos viver de fato, de verdade, como um corpo onde o cabeça é Cristo. Um corpo unido em simplicidade. Amém ou não amém? Embora os milagres de Jesus, ele e os seus discursos, né, mais famosos, vamos colocar assim, como o Sermão da Montanha, tenham acontecido de uma forma pública para as multidões, Jesus, ele reservava as revelações sobre quem realmente ele era e sobre o futuro em relação ao reino de Deus para momento a sós, no secreto, numa conversa com o indivíduo ou com um pequeno grupo de seus discípulos. Tem a conversa de Jesus com Nicodemos, João 3. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, João 4. A conversa de Marta, irmão de Lázaro, João 11. A Santa Ceia com seus 12 discípulos, do João de 13 aos 17. Amém? A própria transfiguração diante de Pedro, Tiago e João, em Mateus 17, no secreto. Amém? Deus pode se manifestar publicamente, mas as grandes revelações é no secreto, direto ao teu coração. Amém?
e Deus apareceu a Salomão à noite, confirmando que ele aceitou a construção do templo. Coloca para a gente, Júnior. 2 Crônicas 7, 12 e 13. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E ele continua: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o seu povo. 2 Crônica 12, 13. E especificamente nesse versículo 13, Deus testifica os temores de Salomão. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Como nós falamos anteriormente, na oração de Salomão, Salomão pediu que se o povo pecasse contra Deus e se arrependesse, que Deus ouvisse desde os céus e tivesse misericórdia. Coloca para a gente, Júnior, alguns versículos dessa oração, mas depois os irmãos leiam com mais calma. 2 Crônicas 6, nós vamos ler o versículo 26, 28 e o 30. Amém? Quando os céus, versículo 26, 26, 28 e 30. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu afligir. Isso Salomão orando a Deus. E no versículo 28, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimaduras dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, qualquer praga, ou lagarta, cercando alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade. E no versículo 30, então ouve tu desde os céus, e tu assenta da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conheces o coração dos seus filhos, dos homens. Amém? Amém. A oração de Salomão a Deus, temendo que o povo pecasse. Salomão, ele temia que o povo podia pecar. E Deus sabia que o ser humano realmente iria vacilar e iria falhar na sua caminhada. E à noite, Deus fala com Salomão e testifica que realmente o povo iria vacilar. Mas a belezura, vamos dizer assim, do amor de Deus, em sua infinita misericórdia, Deus fala que o povo ia fazer tudo isso, mas ele entrega a receita do remédio para a cura daquela crise espiritual ou da terra. Essa cura dependeria precisamente de 4 atitudes do povo: humildade, oração, busca a Deus e conversão, que é a mudança do caminho ou de atitudes. Amém? Foi a resposta que nós vimos em 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus respondendo a Salomão. E no versículo 15 ele ainda completa: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha que maravilha. Ou seja, amados, tudo iria depender das escolhas do povo. A resposta estava nas mãos do povo. Amém? Amados, o que nós aprendemos com isso? Que muitas vezes a resposta que nós pedimos a Deus
estão estritamente ligadas à nossa mudança de atitude. Tem pessoas que pedem algo a Deus, mas elas mesmas não querem mudar algo que sabem que está errado. E continuam fazendo. Mas querem que Deus haja. Só que continuam com as mesmas condutas. Quem está entendendo? Existe um provérbio de autoria desconhecida. Ele é muito usado em grupos de apoio. E ele foi atribuído, durante o ano, até hoje ainda é atribuído, a Albert Einstein. Mas a autoria dele é desconhecida. Que ele fala: a definição de sanidade é fazer as mesmas coisas repetidamente e esperar um resultado diferente. Se você faz as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Não é assim? Ou seja, trazendo para o nosso contexto, quantas vezes o ser humano, nós, caímos no mesmo ciclo. Insiste em andar por caminhos que já sabe que estão errados. Repete os mesmos hábitos destrutivos, alimentam as mesmas reações carnais, mas lá no fundo esperam colher um resultado diferente, um resultado de paz. E o que é mais doloroso? Eu já falei isso aqui antes. Quando a colheita inevitável chega, porque a conta sempre chega, ainda querem colocar a culpa em Deus, porque o coração está endurecido. Amém? O ser humano olha para o céu e pergunta: mas por que Deus permitiu que acontecesse isso? Tentando transferir para Deus a responsabilidade pela semente que ele mesmo plantou. Amém? Faz sentido para você? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? O pastor tem repetido isso várias vezes. Não transfira a responsabilidade para Deus daquilo que você tem que fazer. Amém? A palavra é para você, a palavra é para mim também. Amém? A palavra é para você também. A palavra é para todos nós. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? O chamado para buscar a face de Deus, ele foi feito ao seu povo, porque o seu povo havia se afastado e precisava retornar ao lar. E esse convite divino, ele ecoa através dos tempos. A todo instante o Senhor nos atrai à intimidade da sua presença. Afinal, amados, sem o mover de Deus em nossas vidas, simplesmente nós não conseguiremos avançar. Sem a presença de Deus em nossas vidas, pode até parecer que nós estamos caminhando e que tudo vai bem. Mas na verdade é que nós estamos apenas marcando o passo. Eu já falei isso aqui um tempo atrás, na outra igreja, né? É como nos comandos do quartel, marcar passo. A pessoa está se mexendo, mas não sai do lugar. Quem está entendendo? O corpo se mexe, o corpo do soldado se move, gasta energia, mas não sai do lugar. E assim é a vida do homem, longe de Deus. Pode até existir um movimento, muita correria, muito ativismo, mas nenhuma evolução espiritual. Sem a presença de Deus, você pode se cansar,
mas nunca sairá do lugar. Amém? E é exatamente assim que o inimigo de nossas almas, ele quer nos ver. Quer nos ver gastando energia, gastando forças, marcando passo, mais longe do propósito de Deus, o propósito que Deus desenhou para nossas vidas. O inimigo de nossas almas, ele sabe perfeitamente que o tempo dele está esgotando. E na sua desesperança, ele tenta arrastar o maior número possível de pessoas com ele para o mesmo abismo. E infelizmente, amados, nós vemos essa realidade todos os dias. Multidões caminham distraídas, estão entorpecidas, achando que está tudo bem, enquanto marcham a passos largos em direção a uma eternidade sem Deus. Tem pessoas, né, que já ouviram o chamado do Pai, mas escolhem a procrastinação espiritual. Essa palavra dá até uma trava-língua, né? Procrastinação espiritual. É você adiar. Cristo continuou de braços abertos, mas muitos viram as costas, deixando a salvação para amanhã. Amados, a verdade é que nós devemos pregar, falar o tempo todo com temor, que nós não somos donos do próximo segundo. E tem gente brincando com a eternidade, deixando para depois o que deveria ser decidido hoje. Tem um episódio que aconteceu uma vez numa aula de teologia, que o irmão ele deu uma ilustração bem simples, mas bem significativa, né? Ficou gravada na memória. Aí ele falava que certa vez numa reunião é uma ilustração, tá, Mate? Numa reunião de uma horda de anjos caídos, eles estavam arrumando estratégias para derrubar o homem. E cada um dava uma ideia. Vamos bombardeá-lo com desânimo, com decepção. O outro falava, não, vamos dizer que prendê-los na lama do pecado. E cada um foi dando uma ideia. Aí o chefe dessa horda falou, não, isso a gente já faz há muito tempo. A estratégia melhor que nós vamos fazer a partir de hoje é que nós vamos falar para eles aceitarem Jesus, sim. Que o evangelho é bom. Que eles devem aceitar Jesus. Mas amanhã. Quem está entendendo? E é o que está acontecendo. Tem pessoas deixando para amanhã o que deveria fazer hoje. Isso parece uma brincadeira, amados. Parece uma ilustração simples. Mas ela revela a imagem do que está acontecendo. O perigo não está apenas em rejeitar Cristo, que é muito sério isso, claro. Mas o perigo também está em você adiar para amanhã. Você não sabe o que vai acontecer? Quem está entendendo? Mas a pessoa fala, amanhã eu faço. Amanhã eu aceito. Esse sutil adiamento espiritual tem custado a salvação de muitos. Pessoas estão agindo exatamente como aqueles homens descritos em Lucas. Não precisa nem colocar, Júnior. Do versículo 9, do 59 ao 61. Eles reconhecem quem é Jesus, dizem que querem segui-lo, mas colocam sempre uma desculpa. Não, deixa eu fazer isso primeiro. Aí depois eu tomo a decisão. Tem pessoas que estão agindo do mesmo jeito. Jesus faz o convite, mas a pessoa, não, deixa eu resolver isso primeiro. Quem já ouviu a frase?
Deixa eu me consertar primeiro. Não é assim? Amados, nós somos ovelhas. Tinha um pastor que ele dava uma situação excelente. Ovelhas cheias de carrapichos ou carrapatos. E que Deus vai tirando. Você não vai tirar os seus carrapichos. Quem vai tirar é Jesus. Não tem essa história de deixa eu me consertar primeiro, aceita Jesus agora. Amém? Depois Jesus vai fazendo a obra. Amém ou não amém? Amados, até aqui nós falamos, né, nós refletimos sobre aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Mas, infelizmente e tristemente, né, com tristeza, nós também vemos pessoas dentro da nossa própria comunidade que já aceitaram a Jesus, mas estão estagnadas na fé. Vivem como se estivessem estacionados. Estão distantes da presença de Deus, sem buscar a sua face. Amém? Estão vivendo. Se Deus falar amém, se Deus falar não falar amém também. Eles não buscam a face de Deus. Essa é uma dura realidade que nos cerca. E o próprio Evangelho, ele nos alerta. O Evangelho de Lucas, Jesus faz uma advertência muito séria e necessária sobre o compromisso com ele. Coloca para a gente, Júnior. Lucas 9, 62. Jesus advertindo o povo. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Isso é sério, amados. Olhar para trás no campo significa você estragar o suco da colheita, aquilo que você está fazendo. E na nossa caminhada com Deus, esse olhar para trás significa deixar nos distrair pelos excessos ou pelas ansiedades do mundo. Ainda mais agora com o advento da internet, tem tanta coisa para distrair, não é isso? Quem já pegou a palavra para ler, aí chega uma mensagem. Já aconteceu isso com você? Você quer ler. Aí já é uma coisa do pastor, amados. Os irmãos façam o que se quiserem fazer. Eu, quando estou lendo a palavra, quando Deus está me dando a mensagem, eu boto o celular no modo avião. Não recebo ligação, não recebo mensagem, mas aí vai de cada um. Amém? Eu não estou dizendo só que eu sou o dono da verdade. É uma estratégia que eu uso para burlar as distrações do mundo, porque acontece. E o inimigo sabe que você vai buscar o que você quer buscar. E ele vai colocar situações para te distrair. É uma campainha que toca, é um vizinho que te chama. Amém? Já aconteceu isso com os irmãos? Pastor está falando mentira? Amém. Então nós devemos ficar ligados em relação a isso. Muitas vezes nós não abandonamos a fé por completo. Mas como eu falei, nós permitimos que o barulho do dia a dia abafe a voz do Espírito Santo. Isso é muito perigoso, amados. Jesus, ele não nos chama para uma vida de estagnação, uma vida de ficarmos parados, mas de movimento. Movimento e propósito. Para romper com essas distrações, precisamos guardar em nosso coração e definir as nossas prioridades diárias, conforme eu falei. Como nós temos usado o nosso tempo. E uma pergunta ao nosso coração. Responda para você mesmo. O que nós temos feito
com as ferramentas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém? Responda para você mesmo. Talvez alguém aqui possa pensar, mas pastor, Deus não me deu talento nenhum. Será mesmo? Se você sabe escrever, usa a sua escrita para semear o amor de Deus, o amor de Jesus na vida de alguém. Se você sabe falar, fale do amor de Deus, use a sua voz para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Use os meios que você tem. Certa vez, eu estava vindo para o culto no domingo de manhã, e uma senhora me parou na rua, perdão, irmãos. Ela tirou um pedacinho de papel do bolso, me entregou. Aí ela, com um sorriso, ela falou, Deus te abençoe. E naquele papel havia um versículo bíblico. Não vou dizer o versículo porque foi para mim, amém? E estava escrito a caneta. Eu acredito que aquela mulher fez o que estava no alcance dela. Ela não usou de vários argumentos. Ela fez o que estava ao seu alcance. E cumpriu o seu chamado. Por isso, meu amados, meu irmão, minha irmã, fale do amor de Jesus e não se cale. Faça a obra do Senhor buscando sempre a face dele em oração. Amém? E você não vai cruzar esse caminho sozinho. Ao usar as ferramentas de Deus, que Deus te dá, né? Tem uma promessa, uma das promessas mais doces do Evangelho, né? É a promessa que Jesus fala que estará com você todos os dias. Amém? Coisa bonita, né? Eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Amém? Amados, mesmo que nós não tenhamos abandonado a fé, nós precisamos admitir que há momentos em que nós deixamos de buscar o Senhor como deveria. Não é assim? Muitas vezes a nossa condição humana, conforme eu já falei, né, as distrações do nosso próprio coração nos fazem esquecer a santidade e o caráter de Deus. É exatamente por isso que o Senhor ele nos exorta a buscar a sua face continuamente. Ele não quer que nós sejamos visitantes esporádicos, só de vez em quando. Só aparece de vez em quando. Ele deseja ser o nosso companheiro, constantemente em cada detalhe de nossas vidas. O Senhor anseia por intimidade. A palavra de Deus nos promete em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Buscar a face de Deus é ter o coração na verdadeira adoração. E é o que nós fazemos quando nós nos dobramos em oração. Nossa caminhada cristã deve ser marcada por essa fome diária da sua presença. Nós devemos ter o mesmo clamor de Moisés, lá em Êxodo 13:15. Então disse-lhe Moisés, falando para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? E detalhe, Deus tinha prometido que ele não estaria sozinho, que um anjo estaria com ele. Mas Moisés queria mais. Amém?
É isso que Deus quer em nosso coração, que nós queiramos mais. Buscar mais a Deus. O Senhor deseja encontrar essa mesma dependência em nossos corações e na leitura da sua palavra. Acredito que você conheça alguém que por ter tanta intimidade com essa pessoa, você conhece os gostos dessa pessoa. Você quase sabe o que ela está pensando, de tanta intimidade que você tem. E no reino de Deus é a mesma forma. Para discernir a vontade do Pai e fitar nossos olhos na sua face, nós precisamos cultivar a intimidade. Amém? Tem uma frase do mundo, né, que diz que diga com quem andas, que eu te direi quem és, não é isso? Ande com Deus. E a pessoa vai dizer quem é você. Como Pedro, né, foi reconhecido. Tu é um dos tais. Você andava com Jesus. O seu modo de falar, o seu modo de agir, estava revelando quem era Pedro. Essa é a intimidade, você tem intimidade com Deus. De a pessoa olhar para você e falar, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. O seu modo de falar é diferente. Amém? É ter intimidade. Quando eu treinava testemunho, eu treinava uma arte marcial com um professor e depois eu fui treinar com outro. Aí ele chegou e falou para mim, eu te olhando, eu te vejo como o professor anterior. Quer dizer, eu já tinha assimilado, às vezes sem perceber, as características do outro. Isso é intimidade. Você acaba assimilando. E se você andar com Deus, você vai assimilar Deus. Quem está entendendo? Pastor, está sendo entendido? Amém? Glória a Deus. Esse é o nível de relacionamento que o Pai deseja construir com você. Buscar a face de Deus nada mais é do que cultivar uma intimidade profunda com Ele. É o tipo de paixão que ardia no coração de Davi, quando ele declarou o Salmo 63. Coloca para a gente, Júnior. Salmo 63, versículo 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia. É interessante nós percebermos que Davi, ele não estava apenas cumprindo um ritual religioso. Ele expressava uma necessidade vital. Para ele, a presença de Deus era mais urgente do que água no deserto. E o amor do Senhor era melhor do que a própria vida. Tamanha dependência. É essa mesma sede que o Espírito Santo quer despertar em cada um de nós hoje. Amém? No livro de Gênesis 5, 24, ele fala de um homem chamado Enoque. E a palavra diz que ele andou com Deus. Diz a palavra. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. A Bíblia,
ela não dá muitos detalhes sobre ele, mas diz algo muito importante. Ele andou com Deus. E é o que nós aprendemos com isso. Não é sobre o que fazer para Deus, mas sim sobre andar com Ele. Amém? É claro que fazer a obra de Deus é importante, é claro que sim. Mas quantas vezes, né, nós nos pegamos preocupados em fazer as coisas para Deus, achando que a quantidade de atividades ou tarefas cumpridas vai definir a nossa fé. Muitas vezes nós fazemos a coisa no automático. Eu já contei isso aqui, né? Uma vez um irmãozinho, era um culto de manhã, ele falou: quero saudar os irmãos nessa noite. Quer dizer, tá no automático. Não estou criticando a ele, né? Longe de mim julgá-lo. Mas às vezes a pessoa fala as coisas tão no automático que acaba saindo. A psicologia chama de ato falho. Oh, saiu. Amém? E Deus não quer que seja assim. Essa pequena história de Enoque, ela nos ensina algo muito profundo. Ele não foi conhecido pelas suas grandes obras, mas por sua intimidade e comunhão com o Senhor. E diz a palavra que Deus o tomou para ele. Amém? Uma vez no estudo bíblico, as pessoas estavam falando que Moisés ele não entrou na Terra Prometida. Aí eu trouxe uma observação que às vezes a pessoa não percebe. Ele não entrou na Terra Prometida, mas Deus tomou para ele. O que é melhor? Onde você quer estar? Na Terra Prometida ou ao lado de Deus? Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Andar com Deus não é apenas um momento de devoção pela manhã ou uma oração antes de dormir. Andar com Deus é você viver a cada instante consciente da presença dele, incluindo Deus em todas as áreas de nossa vida. Na segunda-feira, eu fui fazer um exame lá no Rio. E na ida, nós pegamos a Brasil, o motorista estava estranhando. Poxa, mas a Brasil está tão vazia. Numa segunda-feira de manhã, horário de 9 e pouco. E na volta, um outro motorista falou a mesma coisa. Eu até brinquei. É o cajado de Moisés. A gente está orando, o mar vermelho está sendo aberto. Amém? É colocar Deus em todas as situações. Eu já contei aqui do disquete, não contei? Tinha um disquete, estava travado. Eu orei a Deus e o disquete abriu. Amém? É colocar Deus no seu cotidiano. Deus é um Deus de grandes maravilhas. Mas é um Deus das pequenas coisas também. Dos pequenos detalhes. É reconhecer Deus em todos os momentos. Amém? Nós somos chamados a essa caminhada intensa com Deus, onde a prioridade é agradar a Deus. Não com grandes atos, mas com coração sincero e obediente. Amém? Pergunta para você mesmo. Não é para o seu irmão, não. Pergunta para você mesmo. Eu tenho andado com Deus? Responda com o seu coração. Será que nós vivemos uma fé marcada pelo ativismo ou temos buscado a comunhão verdadeira e contínua com o Papai? Andar com Deus é uma decisão diária de abrir um espaço para Ele, de buscar sua voz e seguir o seu caminho. Amém?
ter o rosto de Deus resplandecendo sobre nós é uma promessa que também está na bênção sacerdotal. Em Números, coloca para a gente, Júnior, só 2 versículos. Números 6, 25 e 26. A bênção sacerdotal, né? Bonita. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Que o Senhor faça resplandecer a sua presença em nossas vidas. Amém? É o que nós precisamos a todo tempo. E esse é o verdadeiro propósito de Deus para nós. Que a sua maravilhosa presença seja a nossa maior constante todos os dias. Para concluir, amados, a mensagem ficou um pouquinho grande, mas Deus quer falar com os irmãos, amém? Eu creio nisso. Deus, quando foi me dando essa passagem, eu já até comentei algumas vezes aqui, né? Eu falei, espera um pouquinho, pai. Eu sou humano, devagar. Senão eu não aguento. Aí eu lembro, já até comentei aqui, né? Quando Deus foi dando aquelas instruções de João lá na ilha de Patmos, falando de algo no futuro. Imagina a cabeça de João. Pai, espera um pouco. Porque nós somos limitados. Para a grandeza de Deus, é o infinito colocando coisas naquilo que é finito. Aí tem que ser em doses homeopáticas. Senão a gente não aguenta. Amém? Mas creio que Deus está falando com cada um de nós. Amém? A face de Deus, para nós concluirmos, é a manifestação visível da sua própria essência. Durante séculos, né, a humanidade buscou a Deus. E essa busca se cumpriu perfeitamente na história da salvação. Foi o que lembra no início, na abertura, né, do culto. O apóstolo João nos lembra no livro dele. João 1,14. Coloca novamente, Júnior, por gentileza. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Amém. A presença de Deus se manifestou em toda a sua plenitude em Cristo Jesus. É claro que a missão principal de Jesus foi nos resgatar e pagar o preço pela nossa salvação. Mas em sua misericórdia, o Pai também desejou se fazer visível e relacional. É como se o Pai olhasse para a humanidade Vocês querem me conhecer? Vocês querem conhecer o meu rosto? Querem ouvir a minha voz? Querem sentir o bater do meu coração? Olhem para meu filho. Eis-me aqui. Rinene. Amém? Amém, igreja? Lembrando que eu já falei que Rinene é o eis-me aqui, né? Que é uma forma incondicional do servo respondendo ao seu Senhor. Abraão, Moisés e outros falaram Rinene para Deus, como uma resposta imediata para servir a Deus. Já o Rinene de Deus, que também acontece, é uma resposta de uma presença imediata. É uma atenção exclusiva. É como se Deus dissesse: filho meu, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo, eu irei te socorrer. Amém? Assim como o servo diz, Rinene, pronto para obedecer, Deus diz Rinene,
pronto para nos socorrer, pronto para nos curar, pronto para nos consolar, pronto para intervir. Amém? Deus simplesmente poderia criar o homem e deixá-lo à sua própria sorte. Mas ele se preocupa, ele cuida, ele protege e ele quer interagir com a humanidade. O Rinene de Deus é a manifestação da sua extrema fidelidade. E uma coisa mais linda, amados. Jesus Cristo é o Rinene de Deus em carne e osso. Amém? Você pode me ouvir, você pode me tocar. Como o apóstolo João recostava a cabeça no peito de Jesus. Olha que privilégio. Ouvir o coração, o batimento, né, do coração do Pai. Que coisa bonita, amém? Essa manifestação é a prova do amor de Deus. Um versículo, acredito que seja mais conhecido da Bíblia, né? 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amados, esse mesmo Deus que se encarnou por amor, esse mesmo Deus está presente aqui hoje. Amém? Eu creio nisso. Ele estende os seus braços e convida você mais uma vez a caminhar ao lado dele e a cultivar uma profunda intimidade. Amém? Aquela intimidade de você conhecer a Deus, porque ele te conhece. Amém? Amém ou não amém? Com esse sentimento, amado, com esse temor, com essa expectativa dessa intimidade com Deus, fica de pé. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Pai, que nós venhamos buscar cada vez mais a tua presença, a tua face, Pai amado. Que o nosso Rinene, Pai, seja de coração para fazer a tua vontade. Confiante que o teu Rinene, Pai, supremo, que é a presença de Jesus Cristo na terra, Pai, nos dando a salvação, é que nos dá a certeza de estarmos cada vez mais próximos de Ti, Pai. Que nós tenhamos a intimidade de ouvir a Tua voz e saber que é o Senhor falando conosco. Que nós não deixamos nada do mundo vir atrapalhar a nossa comunhão contigo, Pai. Continua falando aos nossos corações. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco em todo o tempo. Durante esse dia, conforme eu já falei, durante essa semana, e em todo o tempo. Que nós estejamos com ouvidos atentos e corações abertos a tudo que o Senhor tem para nós durante todo o tempo. Manifesta o Teu poder e a Tua glória em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.